Bonjour, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Segredos dos Milionários. E hoje, meus amigos, temos aqui uma pessoa que é ruim, viu? É ruim. Essa pessoa trabalha com negócio ruim. Ela faz mal para os outros. As pessoas ficam tristes quando vão no negócio dela. E a gente já vai mostrar, já vai falar quem é ela. Já vai falar quem é ela e depois eu vou pedir para a produção também, nos cortes, botar uns takes. Pode botar os takes ali, só o pessoal ficar com água na boca babando. Hoje cheguei aqui no Brasil, fiquei babando no avião. O primeiro Reels que abriu foi o desse cara. Então, meus amigos, queria que nosso auditório recebesse com palmas, muitas palmas, ao nosso convidado de hoje, Leonardo Flakes, CEO da Flakes. Bem-vindo, mano. Bem-vindo, Xará. Pois é, Xará. Vamos aí. Tamo junto, Fiz cara. você passar vontade na chegada, então? Oi? Fiz você passar vontade Pô, aí, demais, chegou. mano, demais. Pô, eu vi o videozinho da coxinha de morango com chocolate belga. Esse é sucesso. Eu já queria ir direto pra lá, Mas, bom, então, cara, fala aí, apresenta pra quem não conhece ainda o que é a Flakes, quando surgiu a Sim. Flakes, como é que funciona esse teu negócio hoje? Bom, a Flakes é uma marca de doces que hoje é um ecossistema que tem várias áreas, na verdade. Então, a gente tem o braço PDV mesmo, com loja física. E desde 2018 também o braço educacional da marca, que é a Flakes Academy. Então, nós, assim como você, também temos infoprodutos. E a gente faz, de fato, a galera passar à vontade. E além de vender doce, a gente vende realmente uma experiência para o cliente, né? Desde a embalagem, mais que um doce, a gente faz presente. Então, a gente tem ali opções que vendemos o ano inteiro, de Páscoa, Dia das Mães, que está chegando, Dia dos Namorados, enfim. E então é uma experiência que a pessoa pode ter tanto no delivery quanto indo na loja. E a gente ensina o que eu faço no dia a dia para os meus alunos, né? A ter um negócio de confeitaria, seja começando em casa, assim como eu comecei, ou seja, a pessoa abrindo um negócio, uma loja, um quiosque, tendo uma franquia. Eu tenho um aluno hoje, inclusive, que já começou a aprender comigo e hoje tem franquia, inclusive. Ah, é? Nossa. Então, assim, são diversas possibilidades, né? E o que eu gosto de ensinar é o que eu vivo no meu dia a dia, de fato. Então, basicamente, esse é o nosso negócio aí. Começou comigo na faculdade. Então, eu também sou médico, comecei a vender doce na faculdade. Caralho, médico é empreendedor, então. Pois é, em Massa, 2016, para ter uma renda extra, eu comecei a vender alfajor na faculdade. Então, começou de forma total despretensiosa, porque eu sempre quis ser médico. E nunca imaginei trabalhar com doce. No geral, confeitaria, a maioria nunca é o plano A. Geralmente é um plano B que depois a pessoa se apaixona. E hoje tem muitos cases aí de grandes confeiteiros que construíram negócios que são muito prósperos. E então, assim, para mim foi uma forma de ter uma renda extra na faculdade. Antes de passar no vestibular, eu trabalhava como caixa, era ali CLT, salário mínimo. Desde pequeno, então, tu sempre trabalhou. Eu comecei a trabalhar minha carteira assinada com 18. 18. E aí, nesse meu trabalho, nessa época, que foi um dos anos que eu fazia cursinho e tal, para passar. Naquela época era bem mais concorrido do que é hoje. Hoje, Sim. sabe que é menos concorrido, acaba por diversos fatores. Mas eu trabalhava de dia, fazia cursinho à noite. E foi, então, no período bem desafiador para mim que eu consegui passar. E, por exemplo, nessa época, a maioria dos meus colegas que passaram, eles estavam full time só em cursinho. E muitos em cursinhos caríssimos. Então, assim, eu fazia um cursinho, digamos, bem simples, bem acessível, interior de Rondônia. E comecei, estava acostumado já a ter uma grana, né? Ter meu próprio salário. Era um salário, na época não era nem R$ 900, que o salário era bem menos. Mas eu já estava habituado. Então, comecei a faculdade, voltei a depender totalmente dos meus pais. E foi assim, aquele perrengue, né? De tudo ter que ficar pedindo, até mesmo para ir para a faculdade, algum transporte, alguma coisa. E aquilo me incomodava. E eu sempre gostei de fazer doces para comer, mas eu sempre fui guloso com doce, fazia bolo e tal, em casa mesmo. E aí veio ali o start, na verdade, eu tinha uma colega, em toda faculdade de medicina tem alguém que vende alguma coisa para ter uma renda extra. Sim. Tinha uma colega na sala de aula que ela vendia doce, ela parou de vender depois de um tempo. Eu falei, cara, por que eu não gosto de fazer, por que eu não faço também? Comecei a fazer. De forma simples ali, vendia para os amigos, fazia horário de almoço à noite para levar.
Só que realmente para escalar esse negócio só foi depois que eu criei uma página no Instagram e comecei a postar frequentemente ali de uma forma que a pessoa sentisse vontade de comprar. E aí eu já comecei a fazer uns alfajores diferentes, com umas coberturas, que eu chamava de alfajor gourmet. Então não era simplesmente aquele que é a bolacha coberta. Eu colocava uma cobertura com... que é como se fosse esses brownies que hoje são vendidos. Uhum. Bem chamativo. E nessa eu também fiquei... Minha mãe era autônoma nessa época, eu fiquei estimulando ela também a fazer. Né? Aí depois de um tempo ela começou a fazer também. Ela fazia para um lado, eu para o outro. Cada um vendia o seu. E o Instagram é que veio realmente potencializar, mostrar nosso trabalho para mais pessoas. Então hoje a gente tem aí algumas centenas de milhões de visualizações nas redes sociais e Pois desde é, o tu mandou o começo... print, né? Mandou aquele print ali, eu olhei. Você viu nos últimos 90 dias foi um alcance sinistro. E desde o começo, como eram vídeos muito chamativos, foi viralizando e páginas grandes de food porn aí, de Aham. comida e tal, começaram a repostar o nosso trabalho. E aí veio o Natal de 2016 e falei, vou fazer uns chocotones diferentes. Comecei a trazer uns produtos mais chamativos, fazendo vídeo, foto, o negócio foi crescendo. Então, a gente só foi realmente ter uma escala maior depois do Insta, e eu fui parando de vender para os amigos ali Aham. e recebendo encomendas em casa. Aham. E aí fui vendo que aquilo poderia se tornar um negócio, né? Fui amadurecendo, porque assim, eu não tinha uma mente empreendedora de fato como hoje eu tenho, nem o conhecimento, então era tudo muito... precificava de forma correta, então assim, hoje eu vejo quantos erros que eu passei ali atrás, mas eu tinha já o feeling ali do marketing, sabe? Então eu Uhum. consegui conquistar muitos clientes que compravam na minha casa, que era um bairro afastado, e mesmo assim eles iam lá nesse bairro comprar, não tinha nenhuma recepção, eles iam lá, esperavam, a gente levava. Porque Então, bombava no Insta. porque era chamativo, era bonito, eu já usava ingredientes de qualidade e a galera ia Uhum. lá, mesmo que seja longe, Era né? Não tinha é nem o delivery no sexy começo. canvas aplicado É, na prática, ali, food justamente. porn. Animal, E animal. aí, 2018, que foi o ano que a gente abriu a primeira loja, que era bem pequena, uma loja takeaway, com um Uhum. pequeno investimento. E foi o ano também que, assim, como a gente foi crescendo, nessa época a gente já tinha uns 100 mil seguidores no Insta, as pessoas ficavam assim, caraca, eu quero vender como você vende também, eu quero aprender essa receita que você vende aí, quero aprender como você faz para precificar e tal. E aí veio um insight de por que não criar um e-book, mas nessa época eu não fazia nem ideia o alcance que eu poderia ter com isso. Mas eu já tinha audiência e as pessoas pediam que elas queriam aprender comigo. E aí veio um estalo, inclusive assim, nesse momento, sempre que a gente passa por uma dificuldade, no geral a gente só reclama, mas geralmente na dificuldade a gente tem umas ideias. Uhum. E nessa eu cheguei a bater o carro do meu pai e eu tinha acabado de passar por uma campanha legal, a gente tinha vendido bem no Natal, e do nada eu bati o carro dele. E eu não queria, apesar de a gente ter tido um lucro legal, eu não queria usar o lucro da empresa para pagar essa despesa. E eu fiquei assim, putz, o que que eu vou fazer para ganhar uma grana a mais para eu cobrir essa despesa aí que eu bati? E aí veio, eu falei, cara, eu tava de férias em janeiro de 2018, falei, vou escrever um e-book. Aí escrevi um e-book, gastei pouquíssimo e soltei lá no orgânico, né? E, enfim, tive um resultado super legal. Aí já me surpreendi, achei que eu queria cobrir, sei lá, uns 4 mil, 5 mil de despesa do carro. Acabou que, acho que em um dia, vendi mais de 20 mil desse e-book. Caralho! E aí, eu falei, como assim? Aí comecei a postar frequentemente, Gostei. né? Então, assim, foi o primeiro ano que eu comecei a vender, foi por e-book. Uhum. E eu tinha uma demanda, então, já tinha uma audiência. Então, por um tempo eu vendi só no orgânico mesmo. Eu não sabia nada de nenhuma estratégia, não fazia nenhum tipo de lançamento. Era bem só no intuitivo mesmo e tive Uhum. muitos bons resultados. Cheguei a faturar perto de 1 milhão sozinho no orgânico, só com um linkzinho e tal. Caralho. E na De época, de infoproduto. infoproduto. E na época era, enviava o TED para a pessoa fazer, ou era o link do PagSeguro, tudo manual. Sério, nada Caralho. automatizado. E aí, só em 2019 mesmo que eu fui aprender mais estratégias, entender como é que funcionavam lançamentos, que eu comecei a aplicar no fim de 2019. E em 2018 começamos nossa loja, que era pequena, Uhum. e ali a gente foi conquistando muitos clientes, né? Então, foi crescendo concomitante os dois negócios, tanto no digital, com o ensino, quanto com o PDV. Até chegar a Flix, que é hoje, né? E tem trocentas histórias para Que é contar nesse caminho. gigantesco, que tem o Insta aí. Ó, tem o link aqui embaixo, depois vai lá. Segue o Léo, segue a Flakes também.
ajudar vocês, né, com a minha audiência, né, para ajudar, vocês estão precisando Rapaz. lá. Né, quem tem mais ajuda quem tem menos, ou ao contrário. Mano, seguinte, precisava só fazer o seguinte, eu tenho uma primeira pergunta que eu faço para todos os convidados. Mas, antes disso, queria fazer aquela moral, né, com os nossos patrocinadores, Sim. então pedir licença aqui. Então, produção, se puder botar na tela aí os nossos patrocinadores. Então, primeiramente, temos a minha empresa, exatamente, Movement, lançamentos e mentorias. Então, se você quiser fazer o seu lançamento, tá precisando de uma mentoria, uma consultoria sobre lançamentos, manda mensagem lá, a gente conversa para ajudar vocês. Afinal, né, Léo? Infoproduto é uma excelente fonte de renda, excelente fonte de renda. E temos também quem? Milhas lucrativas educação financeira, onde a gente vende cursos sobre milhas, para você que quer viajar mais, quer lucrar com milhas. E também fazemos a gestão das suas milhas. Então, se você é um cliente de alta renda, na Milhas Lucrativas, a gente faz a gestão das suas milhas para que você tenha a tranquilidade, que tenha paz e possa simplesmente só viajar, só aproveitar as suas milhas. E também o nosso novo patrocinador, nosso mais novo patrocinador, Léo. Aqui você está sendo o primeiro convidado deste novo patrocinador, Evermart, nossa plataforma de pagamento, plataforma de infoprodutos com taxa zero. Então, se você vende infoproduto, quer vender infoproduto, conheça a Evermart lá, que tem uma das grandes vantagens, é a taxa zero. Beleza? Então, feito o nosso jabá aqui, vamos voltar para o que interessa. Léo, cara, primeira pergunta que eu faço para todo mundo, todos os convidados. Primeiro milhão com quantos anos? Tem 28, foi em 2021, já vai... Tem 28? Tem 28. Porra, 26 anos, 2021. E ele veio majoritariamente pelo que eu entendi, ele veio dos dois, né? Do infoproduto e da confeitaria. Veio dos dois, mas majoritariamente... com certeza a margem maior que a gente tem de lucro é no digital, né? Produto. No produto. Massa. E aí, bom, tu estava falando lá, começou na faculdade, mas eu queria saber, antes, como é que era a tua vida, assim, com os teus pais, quando tu era criança, na tua família, na tua casa, com relação ao dinheiro, com relação ao empreendedorismo? Teus pais, o que eles faziam? Eles te incentivaram a isso? Como que foi? Então, na verdade, eu cresci vendo meus pais tendo uma vida simples. Meu pai e minha mãe sempre foram bem trabalhadores. Nunca tivemos luxo. Então, assim, eu via ele sempre muito dedicado. E eu sempre, quando criança, eu imaginava que um dia ele era muito trabalhador e tal, assim, até hoje. Eu imaginava que ele ia subir de cargo e ficar um dia muito rico. Sempre imaginei isso. E, enfim, no fim das contas, eu acabei vendo meu pai, principalmente, mudando de trabalho algumas vezes, assim, quando ele estava, digamos assim, tinha alcançado certa estabilidade, dava algo errado, ou ele saía, ou ele era demitido, e aí ele começava de novo. Então, até que a gente mudou para, deixa eu ver quantas vezes, que eu me lembre, umas 4, 5 vezes por transferência ou por uma nova oportunidade. Mas acabava que não era nada assim que fizesse ele crescer tanto. Uhum. E minha mãe, eu sempre vi ela tendo muita dificuldade financeira, sabe? Ela sempre foi aquela pessoa de gastar mais do que ganhava e aquela dependência muitas vezes do meu pai sempre me incomodou também bastante. Uhum. Então, tanto é que quando eu comecei a chamar ela para vender doces comigo, foi uma visão que eu tinha assim, caraca, na minha cabeça eu tinha que a medicina, que era a profissão que eu ia seguir pro resto da minha vida, e que eu ia ter liberdade financeira com ela, e eu falei, cara, eu vou começar a vender doce, pode ser que essa seja uma boa para minha mãe. Eu via que tinha um lucro legal que eu estava vendendo para os amigos, falei, putz, pode ser algo que ela focasse, que desse certo. Porque acabava que eu via ela focando em diversas coisas diferentes, e nenhuma delas crescia. Uhum. Então, desistia muito rápido. Uhum. Então, eu sei que com certeza tinha muita mentalidade de escassez em ambos, e é algo que a gente vem trabalhar até juntos. Hoje eles trabalham comigo também. Ah, legal. Mas assim, nunca tivemos um luxo, mas a gente sempre nunca passei por necessidade, de fato. Uhum. Mas eu tenho certeza que esses pontos aí de ver essas dificuldades e tal, me ajudaram sim a buscar alternativas, né, para ter uma vida diferente da que eles tiveram, para não ter que passar pelas mesmas dificuldades. E que nem eu te falei no começo lá, né, aquela batida que eu tive no carro do meu pai sempre foi muito assim, então era uma coisa que eu nunca gostei de pedir dinheiro,
nem para na verdade, para minha mãe eu tinha mais facilidade, mas para o meu pai eu nunca gostei, porque na maioria das vezes falava que não tinha. Então eu já nem me acostumei a não pedir. Na faculdade foi um dos motivos que me fez empreender. Então, na verdade, hoje eu olho para trás e até agradeço por isso, né? Talvez se eu tivesse tudo de mão beijada, eu não teria tido a coragem, né? Porque querendo ou não, vender doce na faculdade de medicina, não, cara, você tem tanta coisa para estudar, você tem que parar para fazer um doce. Enquanto os amigos estão, sei lá, ou estudando ou se divertindo, eu tô lá tendo que vender, tô tendo que fazer, enfim. Então, com certeza, eu abdiquei de muitas coisas para poder começar a empreender. E uma delas foi a vergonha, porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida. Hoje eu faço trocentas lives aí para milhares de pessoas, mas assim, no começo, não era assim. Então, eu fui ali com muita timidez, perdendo a vergonha, tendo que oferecer para os amigos. Quando eu não vendia tudo, já cheguei a vender na rua, já vendi em órgão público, não queria voltar para casa com produto, queria vender. Então, tipo, tu era aquele cara que hoje a gente vê, na época de VV também, em vários lugares, o cara que é um ambulante ali, com vários docinhos e tal, ia atrás e sei lá, me lembro de estar em bar, assim, ver gente oferecendo. Tu era esse cara. Eu costumava ir mais em órgãos públicos do que em restaurantes. Eu sempre fiz o possível para ter uma certa eficiência, né? Então, eu enviava, por exemplo, nos grupos de WhatsApp da faculdade para tentar vender o máximo lá onde eu estava. Sim. Se eu não conseguisse, aí eu ia em outros lugares. Eu cheguei aí em rua também para esgotar. Caralho, porra, animal. Cara, muito massa isso aí, velho. Porque é aquele negócio, né? As pessoas veem a Flakes gigantesca, estourada no Instagram. Tô com um Porsche lá, o Porsche verdinho. Porsche, né? Um Porsche verdinho. Aí olham, porra, esse cara aí deve ser filhinho de papai. Esse cara já teve tudo ganho, mas não sabe que lá atrás tu tava vendendo doce na rua, pô. Pois é, já fui CLT de ganhar 900 por mês, aí de ser caixa de loja de eletrodoméstico e a gente tenta sempre trazer um pouco do passado para mostrar para as pessoas, né, como é possível alguém também sair do zero e começar a empreender. E realmente é algo que as pessoas olham a vida que eu tenho hoje, vê isso e aquilo e imagina que foi fácil ou que foi muito rápido, mas teve uma jornada aí, na verdade, agora fiz 7 anos que eu comecei a vender na faculdade, de loja mesmo, vai fazer 5 esse ano. Então teve bastante corre ali para poder a gente alcançar o resultado que a gente tem. E eu acredito que está só começando. Animal. E aí, me fala, tu sempre quis ser milionário, sempre quis ser rico, ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente contigo? Olha, eu acho que ali na adolescência veio parte desse desejo de ter conforto, de ter isso e aquilo, mas assim, eu acho que eu não imaginava que eu teria um negócio como eu tenho hoje. E então, assim, acho que nos últimos anos isso veio mudando minha mentalidade. E também essa questão até mesmo do estado de Rondônia, infelizmente lá a gente tem um network muito, digamos assim, eu não tinha pessoas que me estimulavam a empreender em minha volta. Então, depois que eu fui entendendo, até no digital, eu comecei a ter mais resultado depois que eu comecei a investir mais em não só ouvir o que o meu estrategista dizia, mas começar a ir também em imersões e em treinamentos para entender os dois lados, não só vir ensinar uma receita, uma estratégia, mas também entender tudo por trás de uma copy, do próprio anúncio, disso e aquilo, das estratégias, de network, para entender a dor dos outros. Então, estar próximo de outras pessoas, ter acesso a mais conhecimento, me fez ir mudando a mentalidade e tendo mais resultado consequentemente. Então, eu me formei em 2020, no meio da pandemia. E aquele foi um momento, assim, para mim, que eu fiquei, caraca, ardia o desejo de exercer a medicina, algo que eu sempre sonhei, me formei, eu já ganhava mais do que médico quando me formei. E também apaixonado pela marca que eu criei, que sempre foi a minha cara, eu sempre fui a pessoa que cria os produtos, que cria o nome da marca, que desenvolvia a embalagem, então tudo teve esse meu dedo, assim, na questão criativa. Então, eu sempre fui muito apaixonado pela marca. No começo, eu pensava que aquilo eu ia passar para minha mãe, mas depois eu vi que realmente era um negócio que tinha a minha cara. Nós somos sócios, mas, sim, essas coisas criativas, de identidade visual, sempre fui eu que muito estive à frente. Então, é difícil, né, quando você tem uma profissão, ainda mais como essa, se você falar para um avô, você prefere que seu neto seja médico ou que seja confeiteiro? Você vai falar, eu quero que seja médico.
Então, tem muitas crenças, né, em relação à confeitaria. E realmente isso vem mudando, graças a muitas pessoas que estão se destacando. Mas foi assim, eu conciliei por 1 ano e meio. Precisava muito de médico naquele momento. Eu cheguei a trabalhar no estado vizinho, que é Amazonas, que é bem divisa ali, chamam Humaitá. Então, eu ficava lá de segunda a quinta ou segunda a sexta. Então, dia de semana eu era médico, fim de semana eu era confeiteiro e empresário. E aí, nisso eu fiz por 1 ano e meio. Cheguei uma época que eu só fiquei fazendo plantão. E aí, o João era um dos que me estimulava. Léo, para com isso. Para de ficar vendendo a sua hora. Você pode escalar muito mais. Então, assim, para mim, algo que foi decisivo foi que me fez realmente mudar o patamar e faturar muito mais, foi parar de vender minha hora, né? E nisso eu me dividia, porque eu atuava como clínico geral, comecei a fazer pós-dermatologia, então eu via São Paulo frequentemente para fazer a pós. E então, assim, tava fazendo igual minha mãe no passado, focando em várias coisas, né? Então, assim, acabava que todas estavam crescendo, mas com uma velocidade menor que poderia. E aí foi quando, em meados de 2021, veio realmente tive a coragem de deixar a medicina de lado e focar na nossa marca. E como é que foi para teus pais? Cara, Como para é que eles foi foi essa tranquilo, porque eles já entendiam que o negócio era muito grande, que é a minha cara, né? Então, assim, para eles, assim, foi super tranquilo. Eles entenderam de boa. Mas no começo, assim, eu lembro que até minha avó lembra dela falando, mas como assim você não vai mais trabalhar como médico? Que absurdo, né? A maioria das pessoas vai pensar isso. E aí eu via muitos colegas da própria medicina, caraca, Léo, parabéns pela coragem. Muitos colegas médicos, professores falavam, Léo, parabéns, porque na verdade existem muitas crenças em relação à própria medicina, né? A pessoa fala, ele é médico, é rico, é isso e aquilo. Mas na verdade, a grande maioria gasta mais do que ganha, trabalha pra caramba, a maioria não consegue se aposentar, assim, de fato, tem que trabalhar até se não tiver um concurso público. Então, assim, vende a hora e não consegue escalar, né? Então, é desafiador, a maioria tem 3, 4 trabalhos e acaba não construindo uma coisa que é sua, uma própria marca. Acaba constrói o legado dele de consulta e tal, mas, assim, você percebe que os médicos que são ricos mesmo, que são milionários, são os que constroem um negócio, são médicos empreendedores. Então, assim, eu vejo que aí muitos amigos médicos ficam assim, caraca, eles ficam surpresos e felizes também pela coragem que eu tenho. Inclusive, eu sei que estimulo muitos a, de repente, criarem negócios. E, então, assim, mas para a família foi tranquilo. Depois que eles viram que eu estava muito bem, que eu estava feliz, então já estava ganhando grana. Não tive nenhum problema em relação a isso. Massa. Pode crer. Cara, e aí falando um pouco mais de marketing digital aí, tu falou, começou com o e-book ali, foi crescendo, e aí quais foram os próximos passos? Na real, tinha 3 negócios então, né? Tu era médico, confeiteiro e infoprodutor. Sim, ainda fazia umas publicidades aí de influenciador também. Ainda faço até hoje. Então mas agora tá mais de boa, agora não é mais médico. Não, tá mais de boa. Vai surgindo outros braços depois, né? Mas, então foi com e-book, comecei a criar cursos online. E aí, dos próprios cursos, no começo, a ideia, como eu era mais tímido, eu falei, mãe, vamos criar uns cursos, mas você vai gravar as aulas. Só que ela não tinha muito, assim, digamos que eu explicava pra ela não era muito boa de memória e tal, e aí ela não tinha segurança de gravar só. Eu falei, não, vou ter que gravar junto, não adianta. Aí, primeiro dia, eu reservei tudo lá pra gravar, ia ser só ela, mas no dia eu falei, não vai dar, eu vou ter que gravar junto. Para explicar melhor a receita, porque eu que tinha feito, inclusive. Enfim, aí eu tive coragem de começar a me aparecer mais, eu me expor, porque eu também era bastante tímido. E aí fui surgindo, fui um curso atrás do outro, lançando por conta. As que eu abria o curso, colocava o link lá, tá aberto, até forever. No perpétuo ali, digamos, ficava ad eterno. Então não tinha nenhuma... Sem fórmula de lançamento. Zero fórmula, né? Zero fórmula. E fui vendendo muito bem, né? E do meu jeito, do jeito que eu achava. Algumas aulas eu mesmo até gravava de próprio iPhone, fazia 2 takes ainda, uma daqui, depois eu mudava a câmera pra lá, fazia de lado. Tu fazia isso fazia ainda? De tudo, eu sou muito bom de edição, até hoje eu edito muito vídeo, né? Tu que edita os teus vídeos? De Reels, 99%. Cara, porque isso é uma parada que é foda, né? O que eu vejo?
a edição não é fácil tu ter... Existem bons editores, que são caros pra caralho. Sim. Mas, assim, pro cara entender tudo, não é só a edição, né? Então, por exemplo, tu fala, cara, os Reels é tu que edita. O meu irmão Mustache, ele que edita os vídeos dele, Sim. né? E, pô, tu para pra pensar, cara, já poderia pagar ali um videomaker, ficar o tempo todo gravando e editando pra ti. Mas o feeling ali, eu não sei dizer, cara. O feeling, o olhar, saber o que vai dar bom, o que não vai dar, é um negócio difícil de terceirizar, né? Justamente. Você vai entendendo a sua audiência ao longo do tempo que eles gostam mais que tipo de vídeo. E nem sempre aquilo que é de imagem profissional é o que mais viraliza, né? Que os vídeos que eu tive mais engajamento e visualizações foram vídeos feitos por celular. E só desses vídeos aí, eu acho que foram... Não, foi mais de 100 milhões de visualizações de vídeos feitos de celular. Só no TikTok eu acho que foram mais de 200 milhões por lá. E no Instagram, a gente teve um agora que impactou muito a nossa Páscoa, que foi um de pudim, que ele bateu sozinho quase 22 milhões. Inclusive, eu trouxe o ovo de pudim pra você. Deixa eu mostrar aqui agora já. Pô, aí sim! Prazer, né? Porque onde Aí. eu vou, eu levo o doce da Flakes. Caralho, aí sim, mano. Pô, E obrigado. esse bendito ovo, cara, ele fez um sucesso tão grande. Pô, temos mais ainda? Tem muita coisa, né? Cara, não, vou ter que... pode abrir aqui? Pode, Como é que é? vou mostrar o bendito ovo. Tá, mas esse aqui... É. Ô, Aí ele vem com um pudimzinho separado. Esse Esse aqui? aqui, Ou esse aqui? pode tirar. Esse... Cara... Produção. Que isso, mano? Você abriu aqui, até a Siri se empolgou. Até a Siri. É pra isso que eu comecei esse podcast. Vocês acham que é pra espalhar a palavra, pra dizer que é pra ensinar as pessoas a ser ricas? Não, é pra ganhar... Meu E aqui, Deus. por exemplo, a gente sempre gostei de embalagem personalizada. Essa é uma que a muito gente bonito. trouxe já para mostrar um pouco da nossa origem, então conta um pouco sobre a nossa história. Legal. Pedi para um ilustrador de Rondônia fazer uma ilustração com os principais pontos turísticos de lá. Animal. E aí, do outro lado, a chegada a São Paulo, né? Então, trazer um storytelling também para a embalagem. E os clientes, na toa que foi recorde de faturamento, tanto aqui quanto lá na Páscoa. E a galera de lá fica super feliz por a gente ter vindo para cá. E quem é daqui também conhece sobre a nossa origem, né? E esse ovo foi o que o viralizou. Carlinhos Maia repostou. Um monte de artista repostou esse ovo. Inclusive, o Carlinhos Maia até comeu semana passada. Acho que chegou o bendito ovo até ele. E foi o nosso sucesso da Páscoa, meu. Foi um ovo que eu criei em 2021. E aí ele vai assim pro cliente, vai com o pudim separado. Pudinzinho Que é separado. a experiência para ele fazer o vídeo, né? E já estimula, ó. Cara, Os ele clientes faz fazem- o vídeo. Nossa, sensacional. Porque a parte de virar o pudim é a parte que a pessoa mais tem aquele medo. Será que o pudim vai quebrar ou não, no geral, né? Entendi. E aí a gente manda o pudim para facilitar o transporte também. Sim. E aí o próprio cliente vai. Posso? Vai, né? Vai lá, Pô, ó. já estamos aqui, né, pessoal? Aí você vira. A indecência. E aí tem que ter uma caldinha extra, né? Para fazer o drama. E aí A foi justamente caldinha mostrando pro isso Sexy que esse Canvas. vídeo pode ter mais de 20 milhões. E aí você vai Nossa. e joga uma caldinha extra aqui para ele ficar bem bonitão, né? Que isso, maluco. Aí tem um detalhezinho aqui que é uma moedinha de chocolate com a nossa marca, que a pessoa põe. E é só ser feliz, meu. Meu Pudim Deus. sem furinhos. É sensacional. Tá, agora essa vou ter que receitinha. comer, né? Vai ter, com certeza, né, meu? Comer. Ô, Uma colheradinha aí. meus amigos. Eu sei que tu Chegamos se lá. amarra em um docinho, né? Chegamos lá. Tá, como é que... Cara, direto vai na no colherada. Pode meter, mostra... Vai no pudim aí, ó, pra você sentir Vai no a pudim aqui, textura. né? Deixa eu até tirar aqui, né? Dentro. Aí. Que isso aí, produção. Que isso, hein? Que isso. O cara vai... É indecente, meu. Porra, bom pra caralho. Bom. Eu sou suspeito, né, gente? Mas o negócio é bom mesmo. Vendeu Aprovado, pra aprovado. caramba. Dá pra botar nessa câmera aqui? Ela pega, não? Pera aí. Olha isso aqui. Olha essa caldinha aqui. Meu Deus. Foram milhares Aí desse aqui- ovo. Foi o ovo mais Aqui é vendido. pudim ainda? Não, dentro são camadas que tem Nossa. bolo. E essa mousse moedinha de pode leitinho. comer? Pode, é de chocolate. E foi o ovo mais vendido, tanto aqui quanto em Porto Velho. Foi sucesso, que a galera queria. Então, assim, a gente teve uma grande babei visibilidade tudo aqui. em 2 Páscoas seguidas, Del. Ano passado, do nada, a Britney Spears repostou um vídeo nosso. Caralho. E aí, foi assim, 10 dias antes da Páscoa. Do nada Deixa ela posta eu um vídeo, fechar aqui, senão eu vou comer né? inteiro aqui. um vídeo que eu gravei de celular, inclusive. Ela repostou, era a mão da minha noiva, da Mi,
dando uma colherada no ovo, e as pessoas acharam que era ela que havia recebido o ovo de Páscoa. A Britney Spears. Esse vídeo bateu 15 milhões de views no Nossa. perfil dela. Ela postou, a gente marcou o Flakes Brasil, Flakes Academy ainda. Ela marcou? Marcou, e foi por isso que deu um Como é que boom. foi esse publi aí? Não, do nada, meu, um publi de milhões. Caralho, literalmente. E simplesmente os brasileiros foram à loucura. Quem é Sim. fã ficou assim, surtaram de alegria. Sim. Na hora eu tive o feeling também. O que eu fiz? Fiz um vídeo react já, reagindo a ter visto ela, que viralizou pra caramba também. Uhum. E de imediato eu já mudei o nome do ovo de Páscoa. Chamava ovo Já botou Dragê, Britney Spears. botei ovo Britney. Ovo Caramba. conhecido como ovo Britney, ovo Popstar. E aí, meu, foi o ovo que mais a gente Aí vendeu. Estourou, não, você tem noção. A gente saiu no Estadão Impresso pra contarem essa notícia. Tudo orgânico, Nossa. assim. Teve gente que falou, Léo, Vou botar aqui embaixo. você pagou uma assessoria pra repostar? Como é que faz Você esse pagou RP quanto? aí? Quanto você pagou pra essas páginas te postarem? Velho, não paguei nada. E, tipo assim, a gente saiu em mais de 20 páginas de notícias pra contar ali que imagino. ela postou um vídeo de uma brasileira, de uma confeitaria brasileira do norte. Então, foi uma visibilidade gigante que a gente recebeu ano passado. E, assim, a gente tava num time certo, que em 2021 eu larguei a medicina e eu foquei na marca. Dali a gente Uhum. passou por um rebranding, comecei a formatar para franquear também. E aí, a gente, em 2022, reinaugurei com o modelo conceito da loja, fiz um novo projeto bem instagramável. E Lá em questão de Rondônia. 15 dias depois ela me posta. Então, assim, veio tudo na hora certa. Eu tava preparado já para algo assim, digamos, né? Receber essa Aham. visibilidade. Eu já tinha milhares de pedidos de franquia, por exemplo, Uhum. porque a gente já tinha um alcance muito grande. No TikTok tem quase 2 milhões de seguidores. No Insta, na época, a gente tinha uns 620 mil. E aí, depois disso, então, aumentou, né, meu? Então, os pedidos Demais, né? de franquia são frequentes. Todo dia tem alguém pedindo. E, então, falam muito assim, você teve muita sorte, Léo, mas esse vídeo, antes dela repostar, por exemplo, ele estava com mais de acho que 5 milhões de views. Então não foi à toa que ela postou, né? Foi porque tava Sim. viral já, apareceu na For You dela. Então, assim, eu tive que fazer a minha parte, de ser frequente, ser constante. Com Já tinha certeza. mais de 9 mil publicações ali na época. E às vezes as pessoas só querem falar, desvalorizar. Não foi sorte, ele teve sorte. Da mesma forma, esse ano aí, esse ovo ficou viral de pudim. Carlinhos foi um dos que repostou, além de diversos famosos. E deu um boom gigante. E da mesma forma, às vezes as pessoas querem desmerecer e falar, não, foi sorte. Mas não vai eu não ficar querendo buscar trazer algo diferente, buscar a criatividade para trazer um produto gostoso, que chame a atenção. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta só ficar esperando cair do céu alguém te repostar ali ou algum vídeo viralizar. Uhum. Cara, sensacional. 9 mil publicações já tinha quando ela foi. Muito. Pô. Eu posto bastante. Não, animal. É. Cara, e aí me fala um pouco assim, quais as... Tu falou da tua mãe, principalmente, mas falou do teu pai, falou da tua noiva? Tua noiva também. Quais as pessoas, não sei se foram eles três, se tem mais gente que mais te ajudaram nessa tua jornada até chegar nesse primeiro milhão e nos seguintes milhões? Minha mãe me apoiou desde o começo ali, que ela decidiu começar a vender também. Então ela foi, acho que a principal mesmo que esteve ao meu lado, que nós somos sócios. E depois de um tempo, meu pai, deixa eu ver quando foi exatamente, foi em meados do ano passado, que meu pai saiu totalmente também do trabalho dele para ajudar a gente na loja e nas marcas, né? Uhum. E a Mi, desde a pandemia, ela também fazia medicina, parou também medicina e hoje trabalha junto comigo. Menos 2 médicos. Menos no 2 Brasil. médicos. Ela parou no 8º período. Na pandemia, ela se mudou para Porto Velho comigo. Uhum. E aí ela também, desde então, meu braço direito e esquerdo também, tudo que ela sempre tá junto comigo nas decisões, nos cursos, na loja. Agora mesmo, eu vim para cá. A gente tá num momento operacional, que a gente tá muito preso na operação. Sim. Meus pais ontem voltaram para Rondônia. E aí eu e ela que a gente vai assumir essas operações aqui, né? Que são 2 a princípio. Então ela tá lá à frente, até a gente alinhar tudo, até eu voltar para lá. Até eu te liberar aqui. do Até você me podcast. liberar. E então, assim, é super parceira aí. A gente tá junto há bastante tempo. Então são os 3 principais, né, meu? Minha irmã também, por exemplo, trouxe a família inteira. Aham. Meus pais vieram pra me ajudar essa operação aqui, porque eu decidi mesmo
vir e eles me ajudaram a vir implantar, né? Eles não vão Uhum. morar aqui, eu vou morar em São Paulo, já tô Sim. morando. Vim eu e Milena para morar e eles dois vieram para me ajudar a implantação desde início de fevereiro. Então eles Uhum. já vão fazer mais de 2 meses que eles estavam aqui, aí voltaram Aí para lá para voltaram. resolver algumas coisas Pode e, crer. enfim. Minha mãe tem neto já, então estavam morrendo de saudade, eles Ah, têm, boa. Precisa estar lá, né? precisa Precisa estar estar lá. lá. Cara, e quais outras pessoas, assim, que tu admirava, sejam empresários, empreendedores, sei lá, que tu olhava como role models, assim, de, putz, quero ser igual a esse cara, ou esse cara tá num caminho que eu quero seguir. Tem essas pessoas, assim? Cara, na verdade eu acho que não tem algum específico, sabe? Mas eu acho que Aham. durante a minha jornada tive muitas pessoas que eu me inspirei, tanto em questão de ver alguém que queria um conteúdo legal de Uhum. confeitaria, quanto a grandes empreendedores, como por exemplo, hoje o Marcos também, que agora é seu mentor também, Marcos Marques, né? Uma das Uhum. inspirações aí de ter um negócio com processos extremamente definidos, com um ecossistema muito grande. Mas acho que tiveram muitos, mas assim, eu não me lembro exatamente ao certo Sim. algum que foi assim, algo durante toda a jornada. Não, beleza. Mas tem. E tu é um cara que investe bastante em mentoria, masterminds, né? Assim, eu invisto pra caralho. Quase toda a minha grana vai, vai pra isso. Acho que eu fiquei uns 5 anos só investindo nisso até começar a botar dinheiro Sim. em coisa financeira, assim. Então, como eu havia até falado antes, em 2021 foi o ano que eu decidi largar a medicina e meter a cara. E foi nesse ano que eu comecei a ter mais resultado. Foi o ano que eu comecei a ir em eventos. E aí eu fui abrindo a minha mão aos poucos, que eu sempre fui bem mão fechada para qualquer tipo de mentoria e tal. Como eu já Ah, pagava uma porcentagem de coprodução para a agência de estratégia, eu sempre achava, não, a responsabilidade dele me trazer o negócio tudo prontinho aqui. sim. Mas acabava que, cara, não dá pra se entregar tudo, né? Você que também é Uhum. estrategista, não tem como se entregar, falar. É importante o Sim, expert também estar por dentro sim. na hora de absorver ali porque às vezes a pessoa absorve de um jeito, mas o expert absorve de outro, então Não, os dois têm que estar alinhados. e é importante também, eu vejo muito isso acontecendo no último ano, lá na empresa, na Move, na Milhas. Eu sempre fui. Eu fiz o EAG lá do Marcelo Germano, na empresa autogerenciável, desde o começo, assim, 2017. Antes de eu ter equipe, Sim, eu fazia lançamento deles lá. E eu sempre quis ter empresa autogerenciável. E aí eu sempre, ou seja, desde o momento zero, a minha empresa nasceu para ser autogerenciável. Então foi muito bom, porque ela sempre foi naquela direção. sim, E chegou esse momento, tanto para mim, quanto para o Norton, que é meu sócio, especialista. E aí chegou um momento que a gente falou assim, cara, a única coisa que o Norton precisa ficar fazendo ele precisa gravar vídeo. Ele só precisa gravar vídeo. Quanto mais tempo de tela ele tiver, sim, melhor. E a gente fazia todo o resto. Tudo, 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 tudo. Então, desde o mais óbvio ali da captação e da edição do vídeo, mas a produção do conteúdo, a gente definia qual conteúdo ia ser postado, a gente definia qual que ia ser o produto vendido, a gente definia a copy, definia tudo. sim. E aí o que acontecia? Nos lançamentos ele só estudava ali e falava. Só que o que a gente começou a ver? Como era algo que não vinha de dentro dele, não fazia parte da concepção, ele não vendia do mesmo nível Sim. do que ele vendia antes, quando ele fazia parte dessa concepção. E aí, recentemente, a gente falou assim, cara, excelente, autogerenciável, mas precisamos que tu volte aqui, Sim. trouxemos ele de volta e integramos ele mais na operação para que ele pudesse comunicar melhor, que é o que tu estava falando, né? É muito Faz total importante. sentido. Então, final de 2021 foi quando eu comecei a estar presente em eventos e comecei a abrir a mão para entrar em masterminds. Então, foi ali que eu comecei. Ano passado foi o ano que eu mais investi e desde então o faturamento só vem aumentando pra caramba, né? Então, Uhum. nos últimos anos aí que eu comecei desde 2018, digamos assim, a gente faturou já mais de 10 milhões, mas só esse ano a gente vai faturar mais de 10 milhões. Então, assim, desde que comecei a investir mais, o resultado vem. É um Foi investimento, né? consequência, Tem um então, retorno esse com certeza. investimento. Animal. Vale muito a pena, né? Você É. investir em conhecimento, eu acho que é a melhor coisa. É o A que gente vai mais encurtar traz retorno, né? caminho, justamente. Exato. Cara, e me fala um pouco sobre a questão do marketing, porque deu pra ver, tu contando a história, que o teu negócio é marketing. Tu entende muito bem, desde da edição dos Reels, que tu falou que é tu que faz, a decoração da loja,
as embalagens que tu Sim. mostrou aqui. De onde é que veio esse teu talento, assim, pelo marketing? Como é que tu desenvolveu isso aí? Mas eu sempre gostei, depois que eu comecei a empreender, fui me desafiando, sabe? A sempre Uhum. querer surpreender o cliente. Então foi algo que eu fui buscando, assim, mas de uma forma já meio intuitiva. Esse lado mais criativo mesmo, acho que foi evoluindo depois que tendo mais acesso a conteúdo, a viagens e tal também, me ajudando a ter mais referências e tudo mais. Só que no dia a dia, acho que hoje eu, assim, vem de uma forma natural, sabe? Hoje eu tava até pensando, tava na academia, me perguntaram essa semana, que eu tava em algum evento, sobre criatividade, né? Aham. E se eu tinha algum pico, assim, alguma coisa que eu fazia. Mas geralmente, cara, eu tava até pensando na hora que eu tava treinando, que é o momento que eu mais tenho ideia quando eu tô treinando. Que é o Aham. momento que eu largo o celular um pouquinho de lado. E aí você tá ali no adrenalina, liberando seus hormônios, de serotonina. E aí eu fico tendo ideia, né, no geral, eu quero sair rápido da academia pra botar no papel o que eu pensei ali. Sim. Então, é o momento que eu largo o celular, começo a pensar bastante e vem vindo muita ideia. Mas, assim, vem vindo. Do nada brota, eu vejo uma coisa assim diferente, eu imagino de uma forma aleatória. Por exemplo, dessa ideia do carro lá da loja, Uhum. eu vi uma loja de Jeddah. Eu sei que fica no Oriente Médio, Jeddah, não sei nem exatamente se é uma... Eu sei que é uma cidade que chama Jeddah. E eu vi um carro rosa dentro de uma doceria. Eu falei, cara, por que não? Aqui no Brasil, não lembro de nenhuma doceria que tem um carro dentro, retrô assim. Eu lembro. Pesquisei, A Flakes. rosa, a Flakes. Agora a Flakes tem um verde. Mas aí eu falei, cara, eu não vou trazer só o carro, vou fazer um storytelling por trás da vinda para São Paulo. E depois que você vai entendendo que as histórias conectam, vai te fazer, de fato, vender mais, Uhum. você começa a explorar mais isso. Sim. Então, eu bolei todo um plano de vir para São Paulo com storytelling para fazer a galera conhecer minha marca. E eu já tinha muitos fãs da marca aqui que pediam há muito tempo. Léo, abre uma loja em São Paulo. Hoje, já faz algum tempo, o nosso maior número de seguidores é em São Paulo. Uhum. Então, eu sabia que tinha gente aqui, público que me conhecia, público Sim. em potencial. E aí eu fiz um storytelling por trás. Aí do carro, eu falei, vou fazer uma sequência desde a chegada do carro a buscar minha mãe, a reforma, gravei um estilo podcast também com carro, com pessoas conhecidas daqui. Uhum. E então, assim, eu vou buscando, querendo quebra de padrão mesmo, o que Sim. as pessoas, meus concorrentes não estão fazendo, para Sim. eu ter um diferencial, eu ter mais alcance. Vai buscando referências, Justamente. vai juntando. E tento Porque fazer uma forma diferente. o Murilo Gun fala, né? Não é criatividade, é combinatividade. Vai combinando as coisas, juntando as ideias e tal, e vai Sim. saindo. Não, massa, animal. Cara, e agora a gente falando um pouco mais sobre dinheiro mesmo. O que é dinheiro pra ti? É um meio, né, que vai me ajudar a realizar tanto meus sonhos quanto de pessoas que eu amo. Então, depois que você vai realmente ganhando mais dinheiro, você vai entendendo, na verdade, que quando a gente é mais jovem, a gente pensa mais no dinheiro. Uhum. Mas hoje eu vejo que a gente trabalha, assim, eu sinto um desejo, eu trabalho muito. Sou uma pessoa que, se for preciso vir à noite, fico até madrugada. Então, mas eu não fico assim, só focando no dinheiro, sabe? Quando você tem um propósito já, descobre um propósito da sua marca, você faz com paixão mesmo. Hoje eu faço com muita paixão tudo isso, tanto parte do ensino quanto das lojas. Então, hoje a gente tem um ecossistema muito grande e eu vejo um mar de possibilidades. E é claro que no fim a gente vai também, que dinheiro traz conforto, traz segurança e tudo, Uhum. mas eu vejo como um propósito muito maior, sabe? Uhum. Então, vai ficando mais natural e... Mas é algo que tu vê, assim, hoje, tu via, assim, lá no começo, quando tu começou, como é que é? Ah, não, né? No começo a gente vai sempre mais pensando no dinheiro. Depois que você vai descobrindo ali quanto você pode impactar, ajudar outras pessoas. Então, eu vejo a Flakes hoje, a gente tá com 70 colaboradores, meu, já, agora. E esse ano, provavelmente, a gente encerra o ano aí com uns 100, pelo menos. Uhum. Então, hoje, quantas pessoas a gente já emprega e ajuda ali diretamente e indiretamente, se você contar com motoboy, com isso e aquilo, é muita gente envolvida. Uhum. Aluno, a gente tem mais de 35 mil alunos. Caraca. E, cara, eu encontro os alunos, a gente tem muita oportunidade de ter eventos. Eu tive recentemente um gigante agora, que foi
focado em confeitaria. E quanto aluno está indo na loja, inclusive agora, porque aqui é mais fácil do que ir em Rondônia, muito aluno sonhava em ir lá em Porto Velho. E eu recebo os alunos, eles contam a história, quanto mudou, quanto transformou. Eu tenho vários alunos que hoje faturam mais de 7 dígitos e começaram do zero e você olha assim, caraca, se eu não tivesse feito isso, eu não teria estimulado essa pessoa, né? Então, eu sei que, é claro, cada pessoa dessa, ela foi... O mérito é total dela, mas talvez ela precisava de um empurrãozinho, né? E eu dei esse empurrãozinho para essa pessoa. Então, ajudar alguém a ter liberdade financeira, ajudar alguém a sair da depressão. A gente tem muitas pessoas ali que estão em casa, que sofrem abuso psicológico e se sentem um lixo. E através do doce, ela começa a ter um pequeno negócio que, de repente, quando ela vê, ela está empregando várias pessoas, né? A gente tem aluno aí, como eu falei antes, que tem franquias hoje. Então, você vai entendendo que você pode fazer muito mais, né? Do que simplesmente alcançar menos pessoas. Você consegue... Eu, como médico, consegui alcançar um número X de pessoas, mas hoje o meu tipo de negócio proporciona alcançar aí milhões, na verdade. Milhões de pessoas e isso é gratificante. Impacta todos os dias forma. No Instagram. Todos os dias. No Instagram. Cara, e tu falou que tu investe bastante em masterminds, mentorias. Tu lê muito também? Ou não? Não sou uma pessoa de ler, para ser sincero. Acabo que eu fico tentando me policiar, mas na verdade acho que eu absorvo muito mais escutando e gosto de escutar podcast, por exemplo, também. Mas de ler, eu não sou aquela pessoa da leitura. Sim. Eu sou a pessoa mais de ficar procurando vídeos, ideias e vendo vídeos. Para mim, eu absorvo muito mais. Mas teve algum livro ou algum curso Teve. que tu olha, puta, mano, isso aqui me ajudou muito a ficar milionário nesse caminho para ganhar dinheiro? No começo ali que eu tava virando a chavinha na minha cabeça ali, que foi acho que por 2018, 2019, eu comecei a ler O Segredo das Mentes Milionárias, que é um clássico aí, né? Clássico! Sonho Grande, também gostei muito. Muito bom. E na época, acho que O Milagre da Manhã, eu gostei bastante. Esses três, sim, me ajudaram, acho que, a dar uma virada de chave. Mas eu lembro, eu gosto muito de Sonho Grande, acho que foi um livro que tem muitas mensagens ali importantes. Acho que esses três, assim, que eu me lembro, me ajudaram bastante a virar muitas chavinhas. Nesse último ano, desde que eu entrei no próprio Giants, né, foi um dos maiores investimentos que eu fiz de Mastermind. Sim. Acho que eu tive muito proveito de estar próximo também de pessoas com dores diferentes, que já passaram por isso, né, puderam me ajudar. Inclusive, eles me estimularam muito a abrir em São Paulo. Foi um dos anos que eu mais estudei, foi ano passado. Então, indo em imersões, fui em muitas imersões ano passado. E aplicando, né, no dia a dia. Então, você vê algo, já tem que aplicar. Coloquei muitas pessoas do meu time também para ir. Então, Milena, que é minha noiva, minha mãe, pessoas do time também. Não só eu fui a imersões, mas eu levei parte do meu time também. Então, o ano passado foi um ano que a gente cresceu muito. A gente investiu, fizemos manual de cultura para nossa empresa. A gente estava crescendo muito. Então, fez muita diferença. Ter treinamentos para o time, ter mudanças ali na nossa cultura também, para que a gente possa crescer cada dia mais e ter um lugar melhor. Hoje a gente tem uma atividade, chama Glicose Power, que tem o combustível para o nosso, chama Glicose Power, a galera se amarra. Nossa. Então, um estimula o outro, né, os colaboradores, e acaba que no dia a dia flui muito melhor. Quem sabe, né, quando junta muitas pessoas, meu. Então, a gente está com 70 agora e é desafiador. Inclusive, a gente contratou 40 aqui, cara. Foi em tempo recorde. Fiz uma mentoria de RH para nos auxiliar, mas é desafiador. Muita gente, assim, com espaço curto para treinar essa galera. E, assim, o time aqui, eles mandaram muito bem, porque eles começaram, na semana de Páscoa. Então, o nosso pico é a Páscoa. Do ano, né? Eles começaram melhor. Pior e melhor. Fica assim, mas... Eles começaram já no vamos ver. Então, quem ficou, teve gente que saiu. Quem ficou, porque vai ficar mesmo. Porque, aguentou a pior fase do ano. Então, massa. Mas é desse jeito. Cara, e já encaminhando pro final, tenho mais 2 perguntas para ti. Ou 3. Deixa eu ver aqui como é que vai ser. Qual que foi a principal virada de chave que tu teve? Qual que foi a principal virada de chave que tu teve para fazer o teu primeiro milhão? Parar de vender minha hora.
Justamente. Parei de Parei na meia hora e larguei a medicina. Massa, interessante. Com algo que já estava dando resultado, né? Justamente. Já tinha resultado, mas foquei minha energia total. Saquei, legal. E o que tu, na tua visão, o que um milionário sabe que um não milionário não sabe? Cara, eu acho que na maioria das vezes é a própria mentalidade. Então, a gente vê quantas pessoas têm uma mentalidade tão escassa. Eu fico muito conversando com pessoas e aí eu tento sempre estimular a pessoa a pensar de uma forma diferente, que é o negócio é a visão. Todo mundo tem, é claro que existem fatores que impactam, dependendo do nível social, de onde a pessoa mora, com certeza impacta, mas quando a pessoa tem uma mentalidade de abundância, ela consegue ver soluções onde outra pessoa não vê, né? Então ela foca, coloca a energia dela em algo e tenta fazer acontecer até dar certo. De uma forma diferente às vezes do que outra, mas no fim das contas, eu acho que o mais importante é a pessoa ter muita resiliência, né? Constância principalmente, e atitude, porque não adianta também só ter a ideia e não ter uma atitude de começar a fazer algo. E aí, Leozão, pra gente encerrar a pergunta mais importante, que a galera que não chegou no milhão ainda fica esperando essa pergunta até o final, porque é o que mais vai ajudar, mas antes disso eu gostaria de ler aqui os principais pontos que eu anotei, né, que eu sempre fico ouvindo, anotando, porque é o que eu incentivo a galera a fazer. Então eu falo pra todo mundo, cara, vê o podcast, ouve o podcast anotando com as coisas que mais te impactam e com as coisas que tu vai aplicar. Né? Porque não adianta nada, ouvir, pô, legal, anota ali e vê o que vai fazer. Né? Cara, as coisas que eu anotei aqui, ó, primeiro ponto, o poder de ser sexy no Instagram. O lance do food porn, que tu domina total. Sim. Total. Segundo ponto que tu falou, como teu pai estava acostumado a sempre falar que não tinha dinheiro, tu se acostumou a não pedir para ele. Sim. E se acostumou a sempre correr atrás do teu. Então isso abriu tua cabeça para dar teus pulos. Terceiro, que o teu marketing e a tua operação já era tão bons que tu estava pronto para explodir naquele lance da Britney. Né? Então não foi um negócio que muita gente não, né? Mas volta e meia a gente vê algumas empresas tendo de acontece alguma coisa, sei lá, um vídeo viralizou e, cara, a pessoa não consegue dar conta. Não surfou a onda, não aproveitou. A própria Britney, só pra falar, ela posta muitas vezes umas coisas aleatórias de pessoas, só que às vezes a pessoa não tá preparada, então nada acontece. Exatamente. Então tu tava pronto. E aí o lance da consistência também, tu falou, foram 9.000 publicações até a Britney repostar. Então não foi na primeira, não foi na centésima, não foi na milésima. Tá? Aí, quanto ao investimento, tu falou, quanto mais investe em conhecimento, mais volta. Tu falou dessa crescente de resultado que vocês vêm tendo. A principal virada de chave que tu falou, de parar a vender a hora. Né? Muita gente faz isso ainda. Médicos do Brasil. E, cara, quando eu te perguntei ali sobre o que o milionário sabe que o não milionário não sabe, tu falou muito sobre a mentalidade. Sobre a mentalidade de abundância. E de tudo que tu falou, me pegou duas coisas, de o que é essa mentalidade de abundância, né? Trazendo, deixando mais palatável. Primeira coisa é ver soluções onde os outros não veem, né? Que muitas vezes, sei lá, eu tenho isso na empresa, na Move. Eu não falo assim, não dá. Não, mano. Pense em 3 possibilidades mais absurdas possíveis e a gente vai chegar a algum lugar. Vai ter que dar, de algum jeito vai ter que dar. Então, essa mentalidade. E também é uma mentalidade que é uma coisa que eu falo muito, que é não é fazer para ver se dá certo, é fazer até dar certo. Então, se tu junta essas duas coisas, acho que tangibiliza muito essa questão da mentalidade de abundância, né? Sim. E aí, Leozão, pra gente finalizar aqui, a pergunta mais importante pra galera que tá começando, galera que quer saber. Cara, tô olhando pra trás, tá? Se tu tiver... Acho que tu vai dar a resposta... Agora, vendo a história, eu acho que a resposta já tá na história. Mas se quando tu começou, lá atrás, não tinha grana, não tinha nada, tu tivesse R$200 no bolso, com a cabeça que tu tem hoje, o que tu faria com esses R$200? Cara, teria comprado insumos, feito alfajor e começado a vender. Né? Só que faltava o cara responder outra Talvez coisa. Eu teria começado a ensinar
também um pouco antes, mas eu tive que ter uma bagagem ali antes também para eu poder também ter mais autoridade lá na frente, né? É sobre começar com o que você tem, né? Exatamente. E esse lance de tu vender... acaba sendo um pouco de serviço, né? Mas serviço ou um produto que tu faça ali é uma excelente maneira de começar. Sim. Porque tu não precisa de muita grana. Não, eu comecei com menos de R$50 a vender um alfajor de R$2,50. Então, eu comecei com o que eu tinha e é o que eu falo muito para as pessoas, né? Começa com o que você tem, não espera tudo estar perfeito para dar o primeiro passo. Enquanto a pessoa está esperando ter todas as oportunidades, está tudo alinhado, outra pessoa que tem menos condição, às vezes, ela começou com o que ela tinha e já está colhendo o resultado, né? Então, porque as pessoas ficam muito hoje esperando tal time perfeito, mas, só vai. Só começa, né? Cara, sensacional. Leozão, obrigado por ter vindo. Que isso. Meus amigos, isso aqui que vocês viram, bota nessa aqui, produção. Esse cara, eu não sabia da história desse cara. A gente já se conhece ali do Insta e tal, troca ideia. Mas, porra, velho, sensacional ter descoberto essa tua história de como tu começou, de que tu vendia os doces na faculdade, em órgão público, na rua, e hoje tu tá onde tá. Cara, sensacional, parabéns. Valeu. E obrigado por ter vindo aqui no podcast. Obrigado, galera. E guardo vocês lá na Flix também. Exatamente. Quem quiser ser aluno, quer aprender uma receita legal, estratégia, simbora. Mais uma forma de ganhar dinheiro. Mais uma forma. É isso aí. Então, meus amigos, é isso. Lhes deixo um abraço. Nos vemos no próximo podcast Segredos dos Milionários. Até mais.